Olá, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, falando a respeito do princípio vital. No programa anterior, nós comentamos a respeito de o que ocorre com o fluido vital, quando existe a vida, quando a vida cessa, ou seja, quando alguém morre, o que ocorre com esse fluido vital. Se você não assistiu, quiser acessar, assistir, basta entrar no canal da TV Mundo Maior no YouTube. Lá você encontra toda a nossa programação. Então, fique com a gente, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria se renova sempre que a gente pode voltar a estudar essa obra tão preciosa que é o Livro dos Espíritos, como a Solange já disse, não é? Mas antes que nós comecemos, a Solange tem alguns avisozinhos para dar, não é, Solange? Isso mesmo, você pode participar do programa acessando o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um post, um quadradinho com a seguinte pergunta: você acha que à medida que a inteligência cresce, o instinto diminui? Então, vou repetir a pergunta. Você acha que à medida que a inteligência cresce, o instinto diminui? Isso mesmo, mande sua resposta, seus comentários, nós estaremos falando sobre isso no correr do programa, ok? Então, André, nós estamos falando a respeito do fluido vital, do princípio vital. E hoje nós teremos algo diferente. Não sei? Não Algo é? diferente? Isso nós mesmo. estamos vendo Vamos dar aqui, uma olha, olhada? nós estamos vendo na tela o nosso slide sobre o assunto de hoje. Olha, o Livro dos Espíritos, capítulo 4, o princípio vital, que estamos terminando hoje este capítulo e vamos terminar o primeiro livro hoje, se Deus quiser. Mas no assunto específico que você vai ver hoje, veja só na tela o que vai vir agora. Vamos lá, Everaldo. Lá. Aí, Que fofo. nós estaremos falando sobre... Inteligência e instinto. Olha só, o cachorro está lendo. Será que está entendendo? Uhum. Ele é um animal que pensa ou não pensa, inteligência e instinto. Exato. É isso que neste capítulo nós vamos começar a estudar a partir de agora. Para tanto, Solange, nós vamos para o Livro dos Espíritos com a primeira pergunta Vamos lá? referente a esse assunto. É a pergunta número 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Veja só, Kardec quer saber, como nós estamos estudando o fluido vital, e nós vimos nos programas anteriores que o fluido vital é aquele que animaliza a matéria, os seres orgânicos possuem o fluido vital. Um dos seres orgânicos, o mais importante em termos evolutivos, é o ser humano, que possui o raciocínio, possui a inteligência. Então Kardec quer saber se o fluido vital possui algum componente que também forneça ao corpo a inteligência. Por isso que ele fez essa pergunta. Se a inteligência é um atributo, está contida no fluido vital. Vamos ver o que eles responderam, os nossos espíritos queridos? Vamos lá? Vamos lá. Veja na tela a resposta. Não, pois as plantas vivem e não pensam. Elas têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência. Porém, a inteligência não pode se manifestar a não ser por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Uma coisa, então, é a matéria animalizada pelo fluido vital. Outra coisa é essa matéria possuir entre os as suas características a característica da intelectualidade, da inteligência. E é o que ele está falando. A matéria que compõe as plantas é uma matéria que possui fluido vital. Exato. E também a dos animais está animalizada. Mas, no ser humano, existe algo que permite que a manifestação da inteligência seja completa. Por isso que ele diz: a inteligência não pode se manifestar a não ser por meio de órgãos materiais, dentro daquilo que ela precisa para exteriorizar-se. Mas é necessário a união com o espírito para intelectualizar aquela matéria que está animalizada. Então, é preciso ter um espírito que esteja unido à matéria animalizada para que ela também seja intelectualizada. É a resposta dos espíritos a essa primeira questão. E Kardec, então, que está sempre escarafunchando, não é? Nós vemos Kardec sempre procurando mais e mais e mais dentro daquilo que os espíritos estão oferecendo a ele de referências. Kardec vai para a questão seguinte. Vamos lá, Solange. Vamos lá, ver. Everaldo. Ou melhor, ele vai ao comentário, desculpa.
É o comentário da questão 71. A Solange vai ler pra gente. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Então a gente observa nessa explicação de Kardec que as características da inteligência permitem essa capacidade, como você está vendo no texto, olha, de dar com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e da sua individualidade. Aqui. Isso. E também a possibilidade de estabelecer intercâmbio com os outros seres que estão no meio em que eles vivem. Por isso que as plantas não possuem, elas têm apenas a vida orgânica. Já na vida animal de seres inteligentes, esta característica está presente de forma abundante. Ou seja, certa classe de seres orgânicos possuem essa faculdade especial. É o comentário de Kardec, a questão 71, que continua no slide seguinte. Ele não terminou. Vamos lá. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Em segundo lugar, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E em terceiro lugar, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então observamos aqui que há 3 tipos de seres, como Kardec está explicando. Este primeiro tipo é aquele que é formado pelos seres que estão unidos apenas pela justa posição das moléculas, não é? Os minerais, aquilo que nós já vimos nos programas anteriores, que são os inanimados. Eles não têm vitalidade, eles não se reproduzem, eles não caminham, não respiram, não têm condições, menos ainda, de pensar. Agora, depois deles, nós temos os seres que possuem a estrutura física aliada a uma vitalidade, chamados de seres orgânicos. Eles, então, fazem parte do segundo tipo de seres existentes. Dotados de vitalidade, eles crescem, eles respiram, eles se multiplicam através de diversas formas, mas eles não pensam ainda. Eles já são mais do que os seres brutos. Isso. Do número 1 ali, ó, os seres inanimados. Eles já têm a ânima, mas eles não são capazes de pensar. E por fim, em terceiro lugar, nós temos os seres animados pensantes. Aqueles que são formados de matéria, dotados de vitalidade e também tendo um princípio inteligente, que faz tudo aquilo. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe escolher coisas, ele sabe interagir com o meio, como nós vimos antes, não é? Então, essa é a segunda parte da explicação que Kardec nos dá à pergunta número 71. E nós queremos aproveitar aqui também para mandar um grande abraço lá para a Maria da Graça em Biella, na Itália. Está assistindo o nosso programa, não é, Solange? Um grande abraço, Maria da Graça. Que você possa sentir o nosso carinho, nossa gratidão e possamos estar sempre juntos no estudo do Livro dos Espíritos. É isso Graça, mesmo. Felicidade. Agora vamos para a pergunta 72. Kardec, então, olha só. Ele sabe que não é do fluido vital. Os espíritos já explicaram para ele. Bom, mas se não é do fluido vital... Qual é a fonte da inteligência? Onde ela está? Onde você come um bifinho e fica inteligente? É na alimentação? É no ar que respiramos? É naquilo que herdamos do pai e da mãe? Onde está essa fonte? Essa fonte da inteligência? Será que os espíritos vão responder a Kardec, Solange? Vamos ver. Lá, Everaldo, vamos ver a resposta. Nosso querido Everaldo está cuidando dos nossos slides, juntamente com a nossa querida produtora Camila. Eles estão aqui para que você possa acompanhar o estudo com a gente. O que eles disseram, Solange? A resposta dos espíritos é, já o dissemos, a inteligência universal. A inteligência universal é a fonte da inteligência. Se você pode deixar o slide mais um pouquinho, Everaldo, por favor? Se você vê aí embaixo, olha, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Por isso que eles já disseram aí, já o dissemos, a inteligência universal. Que é Deus? Pergunta número 1.
do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo. Isso. Inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Então você vê que a inteligência suprema é a causa de todas as coisas. Portanto, se nós somos seres inteligentes, a fonte da nossa inteligência se baseia exatamente na origem, que é a estrutura divina. Como nós já dissemos, a inteligência universal, a inteligência que gerou todas estas coisas. Resposta à pergunta 72 do Livro dos Espíritos, que faz você voltar lá no começo do livro para pesquisar que é Deus. É a inteligência soberana do universo. E depois, quando nós chegamos no Espírito, que é o Espírito? Pergunta 23, por aí, 22, a resposta está lá. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Criado pela inteligência soberana, suprema. O princípio inteligente é o Espírito, que somos nós. Interessante. E agora? Vamos em frente. Interessante, mas Kardec ficou sossegado? Vamos em frente? Kardec faz uma segunda pergunta dentro desta pergunta. Poderíamos dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Bem, nós poderíamos... Kardec deve estar coçando os cabelinhos dele, não é? Os miolinhos dele estão lá trabalhando. Por quê? Porque ele tem que pensar e repensar naquilo que já foi ensinado. Agora ele está pensando que, veja só, quando nós precisamos ter um corpo animalizado, nós tomamos o quê? Nós tomamos o princípio vital da fonte originária do princípio vital, dessa massa de transformação do fluido cósmico universal que chegou ao nível do fluido vital. Então agregamos à matéria pesada, à matéria densa, uma parcela de fluido vital e isso tornou a matéria animalizada, viva, orgânica. Se isso funcionou para organizar a matéria, Kardec agora está raciocinando. Olha, do mesmo modo que para ter a vida física nós assimilamos o princípio da vida material, quer dizer, podemos pensar que cada ser, quando vai nascer, toma uma porção de inteligência dessa fonte do universo? Ele vai lá, pega uma caçambinha e pega um pouco do lago da inteligência e bebe para ficar inteligente? Essa é a pergunta de Kardec, com base naquilo que ele já tinha recebido de informações a respeito do fluido vital. E então, Solange? Vamos ver. Qual que era a resposta? Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Vamos ver aí. Isso não é mais que uma comparação e que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabem, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Olha que interessante. Isso é uma comparação, dizem os espíritos, mas é uma comparação que não é exata, não é perfeita. Você está tentando fazer as coisas se encaixarem no mesmo esquema anterior do fluido vital. Mas a faculdade, ela é própria para cada pessoa, para cada ser. Para cada ser que vai nascer, ela tem uma dinâmica, uma ambiência. E isso está vinculado à individualidade moral daquelas criaturas. É exatamente o desenvolvimento desse estado interior moral, maduro, que vai fazendo com que essas potencialidades se manifestem de forma mais abundante ou menos abundante. Os próprios espíritos mais à frente e em outras obras nos explicam que a capacidade mental, intelectual, vai se acumulando à medida em que nós vamos renascendo, em que nossa experiência vai se amplificando. E com isso, os seres que estão mais tempo em processos de amadurecimento, eles possuem inteligência mais rutilante. Sim. Em comparação com outros seres que são menos antigos, que têm menos experiências, que são mais novos. São espíritos novos, vamos dizer assim. Espíritos, né, mais que saíram da fralda há pouco tempo. Por isso que ele está dizendo que é algo que depende não só de tomarmos um potencial de inteligência de algum reservatório, depende também da evolução moral. Agora, existem coisas, e olha, isso foi dito em 1857, há coisas que não é dado ao homem penetrar naquela época. E esta é uma dessas no momento. Veja só.
ele está se referindo ao momento, naquela época. Não quer dizer que isso não possa ser amplificado depois, como de verdade passou a ser. Como, na verdade, os espíritos passaram também a explicar estas questões em etapas mais adiante, na evolução dos ensinamentos que eles nos deram. Então, com isto, nós estamos entendendo a importância dessa compreensão. Existe uma fonte de inteligência, Solange, que é desenvolvida pelo ser na medida em que ele vai desenvolvendo-se moralmente também. E ele vai acumulando, e você que está assistindo deve lembrar disso, ele vai acumulando tudo o que ele aprende. O espírito vai somando sempre as coisas positivas que ele aprende, como também ele vai se contaminando de vícios, de fragilidades, de erros, se ele quiser seguir por este caminho. E isto é interessante, porque nós vamos observando em cada pessoa um grau de acuidade, de maturidade, que está indicando o seu padrão de existência, a sua idade espiritual. E é muito interessante para nós podermos analisar a nossa atitude diante da vida e a atitude das pessoas com quem nós estamos vivendo, para entender também as dificuldades que elas possuem. Às vezes a gente quer que uma pessoa imatura tenha condutas de gente madura, mas não é possível. Ou dá responsabilidade para gente que não tem maturidade para entender isto. Isso tudo está vinculado a esse trecho que ele está dizendo. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Legal. Antes de nós seguirmos para as perguntas seguintes, nós queremos mandar um abraço bem grande para o nosso querido Felipe Prince, que está lá em Viena, em Budapeste, isso mesmo, na Felipe. Tchecoslováquia. Por lá. Ele está passeando lá, está assistindo o nosso programa lá de Budapeste. Um abraço, Felipe, para você, viu? Nós também enviamos o nosso carinho para... Nós vamos enviar um carinho para Catarina de São Paulo. Saudações, irmãos. Que bom estarmos juntos para aprendermos um pouco mais. Gratidão por mais essa oportunidade. Grande abraço, Catarina. Obrigada. Temos a Sônia Della Valle, que está nos assistindo, o Jefferson e a Rosina, aqui de São Paulo, nossos queridos companheiros que vibram sempre pela nossa aparição aqui com os temas da doutrina espírita. E também nós temos, a Camila mandou pra gente, não é? Exato. Fala aí, Solange. Então... Lá da Holanda, um grupo espírita Kardec. Tá, e você? Tá contigo, não tá comigo aqui. Boa tarde, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Isso. Abraços fraternos da comunidade da Holanda. Reforçando o convite que nos fizeram para irmos até lá. Nós ainda não temos condições de fazer nenhuma confirmação, mas ficamos muito gratos por todo o carinho de vocês. É isso mesmo. Legal. Bacana. Muito bom. E aí? Vamos em frente? Dá tempo ou vamos para o intervalo? Não, temos que ir para o intervalo. A nossa Camila está regulando ela a gente fica com o aqui. dedinho assim, ó. Não dá tempo. É só dedinho que a gente fica vendo. É um minuto, pode. 2 minutos. Então, antes da gente ir para o intervalo, deixamos aqui o convite para você participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. A sua participação é muito importante. Você... pare para pensar, olha quantas pessoas de tantas localidades, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, quantas pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento, a essas coisas positivas. Então, a sua participação é importante para ajudar nessa divulgação. Basta acessar o telefone 0800 12 18 38. Você pode se inscrever no Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que o atendimento, para que você faça a sua inscrição, de segunda a sexta-feira, ele é das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, das 9 da manhã às 3 da tarde. Telefona pra gente agora que nós vamos entrar no intervalo. Participe, Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos você. Grande abraço, até daqui a pouquinho. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br.
Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos falando sobre a inteligência e o instinto. Lembrando você que a sua participação é importante, pode ser através do Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um post com a seguinte pergunta: você acha que à medida que a inteligência cresce, o instinto diminui? Então, mande sua resposta, seus comentários para a gente. Não esqueça de dar o seu joinha aí, tá ok? E compartilhar o programa também. Vamos lá, André? Isso mesmo, é importante que você compartilhe, que você dê a sua apreciação, porque isso nos ajuda para que mais pessoas também assistam e se interessem pelos temas da doutrina espírita. Nós recebemos tanta bobagem, não é? Nós todos os dias somos bombardeados com piadinhas, coisas sem graça, violências inclusive. Por que nós também não tomamos a frente e passamos a colocar positivo nos diversos programas da TV Mundo Maior no YouTube e compartilhar esses programas com outras pessoas? Ah, mas elas podem não querer. Isso é problema delas. A gente nunca sabe se vai chegar na hora que elas precisam, não é mesmo? É isso mesmo. Então, também queremos mandar um abraço para a Aldenice Bandeira pela participação. Olá, Aldenice, obrigada. Elaine Sete, o José Giraldelli Alves. Olá, José, tudo bem? Obrigada pela Valéria. A Valéria Vilela. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada pela participação. Além da Aldenice Bandeira, você falou dela? Falei no comecinho, ela deu uma primeira. resposta. A gente vai ser a primeira que a gente vai ler, da Aldenice, ok? Isso. Bem? Vamos então lá. dar continuidade ao estudo, seguindo as perguntas que Kardec faz a respeito do tema inteligência e instinto. Vamos na tela ver a próxima pergunta, que é a número 73. O instinto é independente da inteligência? Quer dizer, então, Kardec está querendo saber, existe aquilo que a gente sabe que os animais possuem, outra vida animalizada, não é? Os seres irracionais, mas os que são orgânicos também, que possuem certos instintos, aqueles que vão buscar comida, aqueles que se abrigam, aqueles que se defendem. Ele quer saber instinto e inteligência. Um é independente do outro? Como que isso funciona? Vamos entender
Vamos ver o que os espíritos responderam, Solange? Vamos lá. Ok, vamos lá. Não, precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Veja só, pode deixar o texto na tela. A resposta está bem clara. Ele está dizendo, os espíritos estão dizendo que a inteligência e o instinto não são coisas independentes. Por quê? Porque, precisamente, o instinto é uma inteligência não racional. O instinto é uma inteligência não racional? Ele é uma inteligência, então? O instinto é uma inteligência? E eles explicam que sim. E é por meio disto que todos os seres provêm, eles vão em busca das suas necessidades. Aquilo que é importante para eles, a manutenção do alimento, da vida, a proteção contra as intempéries, a multiplicação dos corpos, são necessidades que estes seres não inteligentes também vão em busca. Então, os espíritos estão explicando que não é que o instinto seja uma coisa e a inteligência seja outra, mas que é o contrário. São coisas semelhantes, só que a inteligência tem algo que o instinto não tem. O instinto é uma inteligência que não tem raciocínio. E para entender isso, Solange, que pode parecer um pouco difícil de você entender, nós fizemos uma rápida pesquisa para comparar o significado de inteligência e raciocínio. É o próximo slide. Vamos ver? A diferença entre inteligência e razão. Se você observar, vai encontrar essas qualificações. A inteligência ou intelecto tem a faculdade de aprender, apreender ou compreender. Percepção, apreensão, intelecto, intelectualidade. Conjunto de todas as faculdades intelectuais. Memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção. Isso é a inteligência que os seres humanos possuem. Agora, a razão, dentro disto, você vê que é um componente da inteligência. Isso. Veja lá o que significa, Solange. Faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar ideias universais, raciocínio, juízo. Operação do espírito de que nascem as nossas opiniões ou juízos. Ou seja, o raciocínio e a razão fornecem uma maneira de nós compararmos as coisas, tirarmos conclusões. Então, a inteligência também é composta dele. Mas na inteligência nós temos mais coisa. Nós temos a faculdade de aprender, de apreender, de unir, de guardar, de imaginar, percepção, de abstração, de concepção. Imaginação. Imaginação, exato. Então tudo isso não está dentro do juízo, do raciocínio, da razão. Isso. A razão é uma das ferramentas que se soma a estas outras que completam a ambiência da inteligência. Então, quando nós observamos que os espíritos estão dizendo que a inteligência dos animais é uma inteligência destituída de raciocínio, que é não racional, eles não podem fazer essa abordagem de pegar os juízos e compará-los. E fazer avaliar, e avaliar, de e tomar conclusões diferentes, eles têm essa dificuldade, porque não estão completas as ferramentas na sua inteligência. Elas servem para que ele sobreviva, para que ele mantenha a sua luta pela vida física, pela multiplicação, mas não para essa específica capacidade de raciocinar. Por isso que eles disseram que é uma inteligência não racional. Eles têm sim inteligência, eles apreendem, eles observam, eles têm capacidade de sentir o odor, eles sabem guardar as coisas, eles têm uma certa pequena memória, mas o raciocínio completo eles não possuem. Então isso nos leva à pergunta 74. Vamos lá, ela. Pode-se determinar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, identificar onde termina um e começa a outra? Veja só.
É uma pergunta tão interessante esta, porque você vê que Kardec está raciocinando, já que instinto e inteligência são coisas parecidas, apenas que não são, não estão integradas uma na outra. A inteligência é um conjunto e o instinto é uma outra coisa parecida, mas que está faltando algum pedaço. Ele quer saber o quê? Pode-se então criar um limite ou identificar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, onde termina o instinto e começa a inteligência? É possível? E vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá. Não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e os que pertencem à inteligência. Olha que resposta interessante. Não é possível fazermos uma separação definitiva entre inteligência e instinto. Não é possível, porque geralmente eles estão misturados. Mas é possível que nós percebamos as atitudes vinculadas ao instinto e aquelas que estão vinculadas à inteligência. Em nós mesmos. E nos outros seres com quem nós convivemos, nos próprios companheiros de jornada, nós podemos identificar isto. Basta você observar a maneira pela qual eles se conduziram em determinada situação, sob ameaça, qual foi a atitude. O que predominou? Foi a inteligência ou foi o instinto? Aquilo que nós estamos tomando como primeira iniciativa, e depois a gente para e pensa, nossa, eu não devia ter feito assim, não sei porque eu fiz desse jeito. Isso pode ser a área do instinto. A defesa. Agora, aquele negócio que dizem que a vingança é um prato que se come frio, não é? Aí já é inteligência, aí você se controlou na hora de agredir, você, não, eu vou esperar. Aí vem a inteligência. Como é que eu vou fazer para dar o trançapé daqui a um tempo? Eu vou esperar ele estar distraído. Já é a inteligência. Não é o instinto de defesa, que seria a agressão na hora. É a matutar, é pensar o que fazer, que golpe vai ser o mais doloroso. Isso é inteligência. Então a gente consegue separar uma coisa da outra quando observa a atitude, os atos que pertencem à inteligência, ok? Aí nós estamos nos encaminhando para a pergunta que tem a ver com aquilo que estava lá na nossa pergunta isca, Solange. Como que era a pergunta isca? Você acha que à medida que a inteligência cresce, o instinto diminui? Então, já dá pra gente ter uma ideia, né? Ou não? A gente pensa assim, né? A pessoa é muito inteligente, ela já não precisa mais viver sob o impulso da animalidade. Será que é verdade? Será que é assim que funciona? Nós demos para você esse tempo todo para você participar usando a sua inteligência e pensar sobre essa questão do instinto. Porque foi exatamente essa pergunta número 75, Solange. Ainda não coloquei. Porque tá esperando o quê? Não, no seu instinto, fizemos. Solange? É o seu instinto de demorar na pôr a pergunta? Não, estava esperando você dar a deixa, Vamos realmente. Lá, então. Vamos lá. Pergunta 75. Vamos lá. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Agora ele está muito inteligente, fez faculdade, ele tem 3 diploma, então ele não tem mais por que se deixar arrastar pelo instinto. Será que é? Será que é assim? E você já respondeu a nossa pergunta? Olha lá, já tem gente que vê se a Camila aqui, mandou. Ô, Camila, acorda nós aí, temos Camila, a manda pra nós da... alguma resposta. Nós temos resposta aqui, da Tá, Aldenice Bandeira, já vai falar. A Aldenice Bandeira diz que não. A diferença é que o ser inteligente tem consciência daquilo que faz. Daquilo que fazem. Ela coloca aqui. É isso que ela está dizendo. Ok. Aldenice, obrigada pela participação. Vamos então ver o que os mais. espíritos responderam, porque até agora só os espíritos desencarnados é que resolveram responder, além da Aldenice Bandeira, não é? Obrigado, Aldenice, um abraço para você. Vamos ver então, Everaldo, o slide que fala da resposta da questão 75, logo a seguir. Vamos lá. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto existe sempre, mesmo no homem inteligente. Mesmo no homem inteligente. Mas o que acontece? Que o homem negligencia o instinto. Agora veja só a continuação da resposta. Vai lá, Solange. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e em algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca.
O instinto não é uma inteligência racional, é uma inteligência não racional. E nós também o possuímos. Por isso que os espíritos estão dizendo, isto que você está vendo aqui, olha, na geral, Everaldo, o instinto também pode conduzir ao bem. É claro que pode, porque se você tem instinto de conservação, você eventualmente vê um perigo, você não quer chegar perto, ou você pula, você tem uma reação. E às vezes ele é bem mais rápido que o raciocínio, que eu estou dizendo aqui. Será que você eu não devo? para pra pensar. Né? Se você parar pra pensar, você tá morto. Isso, você já toma atitude Já era, assim, você já tomou um... de estalo, e aí você se salva. O instinto pode conduzir ao bem. E olha o que eles ainda afirmam. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes, com mais segurança que a própria razão, que a própria inteligência completa. É, o instinto. Ele não tendo razão, sendo uma inteligência sem o raciocínio, ele às vezes é mais confiável e certeiro do que quando a gente se deixa levar pelo raciocínio, pelo intelecto. Porque ele, o instinto, não se transvia nunca. Ele não muda. Ele vai ter sempre, você vai ter sempre o impulso de se defender, de se preservar a sua vida, a sua integridade. De uma maneira constante. Isso é uma defesa para o nosso status de encarnado na Terra. E isso leva Kardec a fazer nessa pergunta uma outra pergunta. Porque já que os espíritos falaram que ele é mais fiel do que a razão, vamos ver, Everaldo, no slide seguinte. Porque a razão não é sempre um guia infalível? Oh, vocês disseram essa coisa tão estranha que o instinto não falha, mas a razão pode falhar. Por que a razão não é sempre infalível? Ah, está preparado para a resposta? Olha só o que os espíritos disseram lá em 1857. Vamos ver, Everaldo, por favor. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. Já a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Ah, é isso mesmo. Quantas pessoas, Solange, não nos dizem assim, ai, se eu tivesse ouvido meu instinto, aquela pessoa não me parecia uma boa pessoa, mas ela estava tão bem vestida, ela falava tão bem, que eu achei que ela era uma pessoa excelente, eu acabei fazendo um negócio com ela, mas dentro de mim alguma coisa me dizia, essa história não está bem contada. Muitas pessoas dizem isto. O instinto faz você pensar numa coisa que às vezes a sua inteligência diz assim para você, não, o cara é importante, olha como ele é bonitão, vai ser seu amigo, ele falou de tal forma que ele conhece você, nunca que ele vai te passar a perna, porque você quer fazer aquilo. Ou aquilo que ele está propondo a você é uma coisa que te interessa também. O teu instinto fala para você, isso é errado, não faça. Ou cuidado, né? Toma cuidado. Essa negociata não é boa, você sabe que isso é errado. Olha lá o instinto certo e errado. Mas a inteligência fala, mas eu vou ganhar muito dinheiro com isso. A gente vai ficar famoso. Quando a coisa estiver lá por cima, aí eu dou um jeito de sair. A inteligência quer, é o livre-arbítrio. Então, se nós... A inteligência seria realmente um guia infalível se nós não a falseássemos com nossos interesses, com a nossa educação, uma educação viciada, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Mas como a gente acaba sempre querendo dar um nó em fumaça para a gente chegar aonde a gente quer, a gente acaba sempre com a inteligência, às vezes entrando em problemas. É por isso que os espíritos estão explicando que em algumas áreas o instinto ele é mais confiável do que a inteligência mesmo. Mas nós precisaremos trabalhar porque um dia nós não estaremos viciando a inteligência pelos interesses, pelo orgulho, pela vaidade. Pelos nossos defeitos, pelos né? nossos defeitos Pelo gerais. orgulho, egoísmo. Isso, exatamente. Geralmente eles influenciam muito, e principalmente nas nossas decisões, quando nós não nos conhecemos, quando nós não estamos atentos quando nós nos a esses defeitos que a gente tem. Pelos modismos, pelas coisas que a gente vê na televisão, pelo que os amigos falaram. Pare, raciocine, veja se tem lógica. Aprenda a conhecer-se e a ter um norte de valores. Aí a sua inteligência te ajudará. Você não precisará do instinto.
Mas enquanto a gente não fizer isso, a gente vai escorregar em muita casca de banana. E é agora a explicação de Kardec nos 2 últimos slides que nós queremos que a Solange leia, que o Everaldo vai pôr para você também acompanhar. Vamos lá. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, no qual suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Na sequência, a continuação, o instinto... Pode colocar, Everaldo, o próximo. Pode pôr o próximo slide, querido. Que é a continuação desse daí. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Então, o instinto, ele é variado nas suas manifestações segundo as espécies. Nós temos várias espécies na Terra e cada uma delas tem um instinto próprio. E, na sequência, eles dizem assim, nos seres que têm consciência e que têm a percepção das coisas exteriores, ele se alia. O instinto se alia à inteligência, quer dizer, ele ajuda a vontade e a liberdade da pessoa para decidir de uma forma mais completa. O que não acontece nos outros seres que não têm a inteligência. Essa é a resposta e o comentário de Kardec à questão 75. Agora nós temos mais um tempinho para ver os nossos participantes, Solange, as pessoas que estiveram conosco, se tem alguma participação ou resposta além daquela que a nossa irmã, a Aldenice Bandeira, nos enviou. Olha, tem várias participações, mas ninguém está respondendo, ninguém está mandando Vamos perguntas então nem mandar comentários. Um abraço. Mas vou mandar um abraço aqui para alguém que olha, está dizendo que descobriu o programa hoje. É a Vanderly ou o Vanderly Rondon. Não sei se é homem ou mulher. Está muito feliz. Descobri vocês hoje aqui no YouTube. Então, Vanderly, obrigada, coloca Vanderly. o seu joinha, faz o seu compartilhamento com seus amigos, porque isso nos ajuda bastante a que mais pessoas possam estar com a gente. É isso mesmo. Temos Que aí mais? várias participações, nós já citamos algumas no correr do programa e estamos aqui finalizando, Camila, André. tem mais alguém aí, Camila? Mais alguém, produtora? Ok. Com isso, vejam só, nós estamos terminando este primeiro trecho, essa primeira parte do Livro dos Espíritos, que é o livro que vai trabalhar essa parte da ciência, que é o primeiro tomo, vai até essa questão 75. No próximo programa, nós começaremos uma nova etapa, é um novo livro dentro do Livro dos Espíritos, com assuntos muito interessantes que nos permitirão abordar agora a relação do mundo espiritual com o mundo material. E isso vai nos permitir conhecer nossa origem, nosso destino, os diversos níveis evolutivos dos espíritos. Tudo isso está nos esperando para o nosso próximo programa. E a gente espera que você já possa ir lendo as questões seguintes a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, porque vai ser essa a base do nosso próximo encontro. Isso, lembrando que você pode assistir os programas anteriores acessando o canal da TV Mundo Maior no YouTube. Lá você encontra toda a programação. E além disso, também vamos deixar a dica do programa O Espírito da Letra, Sim. com 5 obras sendo analisadas, 5 obras de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito André Luiz, sendo comentada para você poder assistir O Espírito da Letra na TV Mundo Maior. Vocês poderão acessar isso no site da TV Mundo Maior e as 5 obras estão disponíveis para você poder estudar. É isso mesmo. Estamos chegando no fim, né, Solange? Passa rapidinho. Tão depressa, a gente tem que ficar aqui, ó, correndo para dar conta do recado. É isso Mas mesmo. esperamos que você nos ajude a levar essa informação para mais pessoas. Está sentado aí, achou bacana? Dê o seu joinha, a sua curtida e compartilhe no Facebook com as pessoas, compartilhe no YouTube, compartilhe no Twitter, aonde você estiver. Mais gente vai poder também aprender. Nós agradecemos a sua participação, as perguntas, respostas, enfim. As perguntas que não vieram. As respostas e perguntas de Mas dúvidas. nesse tema da ciência, o povo às vezes fica em dúvida, mas no próximo trecho vocês vão começar a perguntar bastante. Eu também acho. E até a próxima edição do programa Espiritismo sem mistério. Sem nenhum mistério. Um beijão pra Até vocês. lá. Tchau.